Loja de tinta é um bom negócio? Vamos lá, então. Loja de tinta é um bom negócio. A gente, né, tem muita tranquilidade aí em afirmar que loja de tinta é um bom negócio, até porque foi onde a gente começou o projeto todo, né? Então, lá atrás, a primeira unidade nossa, em 2006, se tornou próspera, né? A gente consegue hoje ter essa tranquilidade em passar para as pessoas que têm interesse em montar uma loja de tinta. Uma loja de tinta hoje, ela vai conseguir te rentabilizar aí numa média entre 7 e 12% de lucro líquido. Então a gente pode falar que loja de tinta é um bom negócio. Estamos falando de uma área da construção civil que é um motor da economia. Então eu acredito também muito que essa estabilidade é muito importante. Existem às vezes alguns setores que podem ser mais ter uma maior rentabilidade, porém com menos estabilidade. Então, quando você tem um setor tão aquecido, que sempre está tão bem quanto a construção civil, você tem taxas de crescimento sólidas e que, com isso, né, a rentabilidade se torna muito positiva. Então, a resposta eu acho que com certeza é sim. Legal. E o Thiago, você tem lojas de tintas, né? Você começou há quanto tempo atrás com loja de tinta? Vai fazer agora 20 anos. 20 anos, Isso. né? Então isso é legal para as pessoas que estão nos escutando, nos ouvindo. E a gente está falando com pessoas que vivem isso, né? Hoje eles têm uma franquia que eles vão apresentar ao longo do podcast aqui. Vocês vão ver o quanto interessante é isso. Mas o mais importante é vocês verem a pessoa que está por trás, né? A pessoa que vive isso por experiência, né? E até para as pessoas agora mais numérico, uma pergunta talvez mais numérica, tô com o dinheiro lá, né? Eu sou um investidor, quero montar uma loja de tinta. Quanto custa abrir uma loja de tinta? Hoje, Hugo, você vai investir em média de 350 a 400 mil, tá? Isso é o valor total para você investir em uma loja de tintas, ter a sua loja de tintas bem montada, bem estruturada, já preparada para começar as suas operações. E aí, nesse montante de investimento, nós temos todos os investimentos inclusos. Então, taxa de franquia, estoques, capital de giro, infraestrutura, né? Então, esse é o contexto geral do investimento. Com 350, 400 mil, você tem uma loja de tintas preparada para sua operação na integridade. Tá. E acho que até é legal perguntar em cima dos 300 a 400 mil, porque talvez uma pessoa que está conhecendo agora esse mercado da loja das tintas e está tentando fazer um comparativo na cabeça com a franquia, quando você fala 300, 400 mil, tira tudo que é custo da franquia. É o que a pessoa gastaria se ela fosse montar uma loja própria, certo? Correto, Correto. correto. Considerando que pela franquia ela tem acesso, né, a melhores preços. Perfeito. Então, além da taxa da franquia que ela vai pagar para fazer adesão ao negócio, ela tem economia em todos os outros sentidos, porque ela passa a ter acesso, né, a ferramentas, a fornecedores, que às vezes individualmente é difícil ter, né? Considera o volume hoje do nosso grupo como um todo. A gente tem, então, a gente chama de fornecedores homologados. Então, ela vai conseguir preços bem melhores, tanto em serviços quanto em produtos. Legal. E é isso que eu preciso entender, né? O investimento na franquia é um investimento que dá esse tipo de retorno, né? Vocês já têm um sistema de gestão, vocês já têm um procedimento e processos de que funciona e o que não funciona, tem a instrução que vocês dão para a equipe, tem a conexão que os franqueados têm entre eles, né, para fazer funcionar o negócio. O que mais vocês enxergam de positivo comparado à pessoa que ainda pensa em montar uma loja com um nome próprio, a marca própria? Olha só, Hugo, na verdade é um conjunto de benefícios que a franqueadora Oficina das Tintas ela vai levar para esse lojista, para esse futuro lojista, né, que está interessado em abrir uma loja de tintas e que ele não teria alcance. Começando pelo que o Thiago disse, que é você ter acesso a condições comerciais, a condições de compra que você não teria. E você também vai ter acesso a informações que são informações que já foram tratadas, foram trabalhadas, o que a gente chama de know-how.
né? Então, a transferência do know-how que existe dentro da oficina das tintas, que foi construída a partir do Thiago, né, nesses 20 anos de experiência. Então, isso aí, sem dúvida nenhuma, traz um diferencial competitivo muito grande para aquela pessoa que está começando no mercado, que é um mercado ainda completamente virgem para ele, né? Que ele ainda não conhece, que ele ainda não tem acesso a tanta informação, que ele ainda não tem acesso a uma carteira de fornecedores, que ele ainda não tem acesso a nenhum tipo de infraestrutura. Então, tudo isso a franqueadora traz pronto, preparado, testado e validado para esse investidor ter toda tranquilidade e segurança para fazer o seu investimento. Então, sem dúvida nenhuma, trata-se de um diferencial muito grande para aquela pessoa investir o seu recurso. Ou só complementando aqui o que o Pablo disse, que eu acho interessante, porque franquia, né? Acho que o termo franquia já causa ali uma certa curiosidade, às vezes até uma certa desconfiança em alguns casos. Mas a gente que participa ativamente do franchising, desse setor tão importante, que tem crescido tanto aqui também no Brasil, quando o cara quer uma franquia, ele quer uma franquia por quê? Porque uma franquia sólida, uma franquia correta, ela já foi validada, né? Então, quem montou aquele negócio ali já passou pelo processo inicial. A gente brinca muito lá que é o seguinte, eu já caí em muito buraco por conta de loja de tinta. Eu tive muitas dificuldades. Mas que os nossos franqueados não caiam nos mesmos buracos que eu já caí. Ah, beleza. E os novos buracos, né? As novas dificuldades e desafios? Ah, não. Aí tem a gente que já tem uma bagagem bacana e que é muito interessante que a gente passa a conectar com muita gente, conectar com muitas experiências. Então a gente acumula aqui um know-how muito positivo para desviar das dificuldades e se por acaso alguma surgir nova, é muita gente para dar a mão e puxar. Uhum. Então, de fato, a gente enxerga o setor de franquia um setor muito positivo e no nosso ramo, no ramo da construção civil, tem crescido bastante. Né, nós fomos aí agraciados com um crescimento muito positivo. E por quê? Porque, juntando aquela primeira pergunta lá, é um setor sólido, é um setor que as pessoas querem investir, é um setor que dá resultado e com a validação de uma franquia e com certeza, como nós que temos um propósito muito forte de participar junto do lojista para evitar esses erros, essas dificuldades iniciais do negócio, fecha de forma muito positiva. E pensando agora que tudo isso que vocês falaram trouxe para mim uma segurança, porque quando eu vou colocar 300, 400 mil reais no negócio, primeira coisa, eu preciso estar seguro naquilo que eu estou colocando. E se vocês oferecem tudo isso, né, que é uma característica de franquia boa, qualificada, eu já estou seguro. Mas eu preciso entender com relação aos números, como é que vai acontecer daqui para frente. Estou me colocando no lugar do investidor, tá? Esses 300, 400 mil reais, tá incluso tudo mesmo, por exemplo? O ponto, eu tenho que fazer a minha alocação. Aqui já tem um fluxo de caixa para eu pagar a minha alocação. Esses 400 mil reais eu coloco tudo uma vez, eu preciso comprar um carro aqui, eu preciso ter um carro para entrega. Vamos tentar me ajudar a esmiuçar um pouquinho isso? Eu acho que as pessoas que estão intencionadas vão querer entender. Perfeito. Perfeito. É interessante isso mesmo. Porque às vezes, né, o cara, pô, mas 400 mil, com certeza é um investimento, recurso, né, muito considerável. A maior parte desse recurso é para estoques. Então, a gente está falando aí de praticamente 50% desse valor, ou seja, aí próximo de 200 mil reais, seria o estoque inicial para uma loja de tamanho médio. Então, assim, o estoque de loja de tinta é pesado, é um valor mais alto. Então, com esse valor, ele começa a atender bem os seus clientes. É claro que a partir daí, com o crescimento da loja, ele vai também tendo necessidade de crescer o estoque. Mas, então, 200 mil reais aproximadamente aí para estoque inicial. O valor da franquia hoje, por exemplo, na nossa franquia hoje, está na casa de... Hoje é 62 mil a taxa de franquia. 62 mil, vamos arredondar para ficar fácil as contas aí, 200 mil de estoque, 60 mil reais de adesão à franquia. Lembrando que esse episódio está sendo gravado em maio de 2025. Bem lembrado. Bem lembrado. Se não daqui 3 anos, mas não era 60 mil, Falou né? que era esse. Exatamente. Legal. Então aí a gente sempre vai
tentar conduzir o franqueado para pontos comerciais que estejam já prontos, que estejam já para evitar custos de obra. A gente sabe que obra, se a gente for colocar, não, mas eu peguei um prédio velho, a gente vai gastar muito com isso ali. Então a gente tenta realmente conduzir para que a gente tenha aí na faixa de 30 a 40 mil reais de investimento na infraestrutura, no sentido a mobília excedente, porque entrando na franquia a gente tem um cashback de 40 mil reais para ser investido nisso. Então, o cara consegue ter com esses outros 40 mil dele aí, ele vai conseguir ter a infraestrutura necessária para montar a loja de tinta. Então, de forma muito tranquila, ele vai ter ali uma moto de entrega, ele vai ter ali a sua parte de escritório, a sua parte... Computadores, impressoras, né? Sua parte operacional. Então, assim, a resposta é que sim, os 400 mil aí, está embutido todo o custo que ele vai ter para começar a unidade. Inclusive, considerando já uma faixa de 50 mil reais de capital de giro. Então, ele está fazendo toda a compra inicial à vista, ele está deixando um capitalzinho de giro, está deixando a estrutura pronta, para que realmente ele não sofra aí na sequência, né? Porque muitas das vezes aparece pessoal e fala assim, mas eu tenho 200, dá para montar? Cara, não dá. E se o cara, às vezes, ele vai fazer um financiamento, ele vai ter isso depois como custo. Então, a gente joga um cenário ideal, onde ele vai ter um capital para ser totalmente investido, mas deixando ele com tranquilidade, para poder depois executar a estratégia da franqueadora e conseguir realmente chegar no resultado de loja mais rápido. Se você gostou desse corte do podcast e quer continuar nos incentivando a trazer episódios novos por aqui, curta e se inscreva no canal. Isso é muito importante para nós. E se você quiser comentar a respeito desse tema, desse vídeo, ou até sugerir temas novos, convidados novos para a gente trazer aqui, coloque nos comentários. Eu mesmo vou te responder. Um grande abraço. Tchau.